Bom dia em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, do primeiro verso até o verso 8. O verso 7, melhor. Bem, meus amados irmãos, todo aluno ele deve ser provado. E Deus prova. Deus sempre tem um meio de provar os seus filhos, os seus corações. Nós encontramos que desde o princípio Deus colocou aqueles a quem chamou em provas. Em Gênesis capítulo 22, Deus, depois de dar o filho a Abraão, ele o testou, ele o provou. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Deus, ele testa, ele prova, ele corrige a quem ele chama por filho. E nós devemos dar graças a Deus quando somos repreendidos pelo Senhor, quando somos exortados pelo Senhor, para não nos esquecermos dos seus mandamentos, não nos esquecermos da nossa posição. Quando Israel chegou à terra prometida, sob os cuidados, sob a direção de Josué, que ficou no lugar de Moisés, enquanto Josué estava ali, eles estavam servindo ao Senhor. Mas nós encontramos que no livro de Juízes, capítulo 2, primeiro versículo, as repreensões do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais, e vos disse: Nunca invalidarei a minha herança convosco. E não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, e os seus deuses vos serão por laço. Deus então estava advertindo o povo para não se afastar dos seus caminhos. E no verso 7 nós encontramos: Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Então Deus deixou ali algo para provar
se realmente os filhos de Israel seriam fiéis a ele, se realmente o coração daquele povo estaria inclinado à obediência. E logo, logo eles estavam desobedecendo ao Senhor. Então no verso 3 ele diz: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, estes serão vossos adversários, e os seus deuses vos serão por laço. Deus deixa vir sobre nós provas, dificuldades, momentos de aflição, para nos provar, para testar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Porque se nossa vida fosse todas um mar de rosa, como nós chegaríamos a provar que amamos ao Senhor? Deus provou o seu amor para conosco. Jesus provou o seu amor para conosco. Quando ali no Getsemane, ele encarou, ele viu a sua situação e ele então pediu: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha. Por que ele disse todavia não se faça a minha, mas a tua vontade? É porque quando ele disse aquilo, se possível, ele sabia que não era possível. Então Deus provou, Jesus provou o amor por mim, amor por ti, amor por nós, entregando a sua própria vida. E às vezes nós não podemos entregar nem um compromissozinho que não vai nos dar lucro nenhum, por amor a Cristo, por amor à sua palavra. Mas devemos estar firmados para a hora da provação, nós suportarmos a provação. A nossa fé sempre será provada. Na parábola do semeador, quando Jesus estava explicando para os seus discípulos, a partir do verso 10 do capítulo 8 de Marcos, ele diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Ouvem, se alegram, saltam, mas no outro dia ou uma semana já estão no mundo, praticando as mesmas obras. E os que estão sobre pedras são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. A provação vem, a provação sempre veio e ela sempre virá. Quando nós dizemos que somos filhos de Deus, somos cristãos, amamos a Cristo, a provação vem para ver se realmente o amamos. E na hora da provação se desviam. Que hora que eles vão se desviar? Na hora da provação. Aí lhes falta o entendimento, lhes falta a compreensão. É naquela hora em que você acha duro aquele discurso, como foi em João capítulo 6, duro é este discurso, quem o poderá suportar? É a hora do teste, é a hora da prova. Quem ficará com Cristo? Quem chegará até o final? Um começo feliz não garante um final feliz. A palavra diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. As lutas virão, as provas virão, as tempestades, onde a sua fé tem que estar firmada, meu irmão, minha irmã. Oh, que coisa maravilhosa! Mas a provação virá, e você tem que estar profundamente enraizado na palavra. Os que estão sobre pedras são os que, ouvindo a palavra,
recebem com alegria. Isso é verdade, isto é bom, isso é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Mas como não tem raiz, é apenas emoção, lá no profundo, não está enraizado na palavra, apenas creio por algum tempo. E que tempo é este? Às vezes é 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos. E na hora que não entende uma coisa, e na hora que aquilo parece que ele fere, a palavra foi dura, mas quem vai suportar isto? E na hora da provação se desviam. Que lástima, as provações estão aí para isto mesmo. E a que caiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Deus abençoa, Deus lhe dá prosperidade, Deus lhe dá muitas coisas. Então essas coisas vão sufocar a sua fé. Por isso Paulo diz, nós já falamos isto, manda aos ricos desse mundo que não ponham nas riquezas a sua confiança, não deixe de lado a palavra, não se engrandeçam, não se tornem grandes, continuai-vos humildes, simples, amando a palavra, porque os cuidados virão, vão sufocar a sua fé, as riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Essa palavra tem que estar enraizada em seu coração. Na hora da tempestade, na hora da provação, você vai permanecer firme. A sua casa está edificada, é na rocha e não na areia. Você tem suporte para aguentar as lutas, as afrontas. Paulo foi provado primeiro. Ele escreve aos Tessalonicenses na primeira carta, no 2º capítulo, ele diz assim, primeiro verso: vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã, havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus no meio de grande combate. Paulo teve que ser provado, eu tenho que ser provado. Eu tive que ser provado, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem é feita com dolo. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Primeiramente, tem que ser aprovado para depois pegar o diploma. Que coisa, você de vez em quando encontra um profissional aí sem o diploma da medicina, sem o diploma da odontologia, sem o diploma da OAB. Então eles estão usurpando um cargo, mas não foram aprovados. Paulo falou a Timóteo: procure ser um obreiro aprovado por Deus. Obreiro aprovado por Deus não teme, obreiro aprovado por Deus fica firme na tempestade, fica firme quando estiver todos lhe virando as costas. Obreiro aprovado por Deus permanece com a palavra, mesmo que tenha que ficar só, ele não teme a solidão. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Deus prova o coração.
Deus sonda os rins. Prova-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor conhece todas as coisas mais do que a mim mesmo. Como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Mas, ó meus amados irmãos, aqueles que são testados, são provados, estão aprovados, receberão a coroa da vida, permanecerão. Aquele que perseverar, seja perseverante na doutrina correta, no evangelho puro, nas boas novas de salvação. Não se deixe levar por nada de engano do mundo, de doutrinas erradas, de caminhos largos e espaçosos. Fique firme com a palavra e Deus te coroará quando você terminar a sua jornada, assim como coroou a tantos outros no passado. Eu oro para que Deus te abençoe, te ajude, te dê saúde, entendimento, sabedoria para permanecer neste caminho, mesmo com provas, com dificuldades, mas sem retroceder. Em nome de Jesus Cristo, amém.